Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais um Viver Bem em Cristo. Aqui, iniciando a semana, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco para falar um pouco mais a respeito aí das nossas dúvidas em relação a Deus, a palavra de Deus que está na Bíblia e nos ajudar nessa caminhada aí de quem está buscando Deus, buscando conhecer a Deus e desfrutar das coisas maravilhosas de Deus, não é, pastor? Tudo bem? Boa noite a todos. Realmente estamos com a graça do Senhor aí, com a luz de Cristo. Que o Senhor nos ajude bastante aí nesse programa de hoje a estar verdadeiramente assim auxiliando os irmãos pela graça do Senhor, né? Porque sem Ele fica difícil a gente fazer as coisas. E quando o Senhor nos inspira para falar as coisas, tudo é proveitoso e edificante para todos, né? Então sempre me preocupo em estar aqui nas condições exigidas pelo Senhor, para que Ele possa, sem impedimentos, me usando aqui, contribuir com todos vocês. Pois é, pastor, eu costumo dizer que se as coisas já estão difíceis mesmo com Deus, imagina sem Deus, não é? E que, na verdade, quem tem Deus e procura andar com Deus, tem também seus percalços e tribulações, mas conforme está escrito, ele nunca disse, né, que seria fácil, ele disse que nos ajudaria, não é? Ele nunca disse, no mundo tereis aflições, ele disse, né? Então nós vamos ter que ter bom ânimo e buscar a sua ajuda, e nós vamos vencer todas as dificuldades que precisamos para assim vencer essas barreiras que sempre querem nos derrotar na vida, né? Mas quando a gente tem Deus, a gente vence. É o que Ele quer, nos dar a vitória sobre todas essas coisas, não é? Com certeza, e vai dar a todos aqueles que buscam e encontram. Todo que pede também recebe, e todo que bate diz que vai se abrir as portas. Isso é promessa de Deus, porque está escrito, não é? E Ele prometendo há de cumprir. Sempre que Deus promete, acontece. Quando a gente pratica o que Ele disse, as coisas se tornam reais. Bem, pastor, eu creio. No último programa, um telespectador perguntou sobre qual o objetivo de Deus colocando o homem na terra, e o Senhor explicou, né, tudo isso. Explicou também a questão de Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança espiritual de Deus, e que depois foram formados homens, né, o homem como hoje ele é, mas ainda em santidade. E depois houve essa corrupção, digamos assim, esse engano, né? E o homem se afastou de Deus. Mas aí eu vi essa palavra aqui na Bíblia, em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, onde Jó, passando por muitas tribulações, dificuldades, né, que Deus permitiu, né? Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E eu fiquei pensando, isso tem tudo a ver com o que o pastor falou na outra semana, que nós viveríamos aqui na terra sob o governo de Cristo novamente, como era lá no início, antes dessa corrupção, né? Então, eu não sei se essa passagem de Jó tem a ver com isso, mas eu gostaria que então o senhor explicasse, não é, o que significa isso, né? Que o seu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. E o senhor disse que nós vamos habitar aqui na terra, não é? Nós teremos aqui na terra o governo de Deus por meio do Filho, que nós chamamos, a Bíblia chama de sétima dispensação. Porque Deus sempre trabalha com dispensações. O que são isso? Maneiras de Deus tratar com os homens e lidar com os homens. São tratamentos diferentes. Então desde Adão para cá,
tem dispensações, que Deus, então, tem um modo, uma maneira, um formato de lidar com o homem, tratar com o homem, trabalhar o homem, edificar o homem, corrigir o homem, todas essas coisas. São modos de tratamento. E nós estamos hoje na 6ª dispensação, que nós chamamos a era da realidade espiritual. A Bíblia chama isso. Por quê? Porque o Espírito está dentro do homem e trabalha no homem para santificá-lo e para torná-lo submisso, sujeito a Deus. O Espírito entrou para dentro do homem, o Espírito Santo, né, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A partir dali começou o Espírito Santo a se revestir de humanidade. Quer dizer, Deus passou a se revestir de humanidade. Antes Deus vivia fora do homem. Agora Deus está dentro do homem e de dentro do homem, então Deus toma as pessoas para usar, para implantar tudo que é do seu interesse na terra. Mas está dentro dos homens que, digamos assim, regenerados, quer dizer, que quiseram Deus, né? A recriação por meio do Espírito, por meio da cruz de Cristo, né? Os que confessam Jesus como o único Filho de Deus e que veio em carne. E os que se batizam em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E esses então recebem a habitação eterna do Espírito. Nunca mais Deus sai dali, né? Mesmo que o homem saia daqui, vai viver com Deus eternamente. Então, estamos no finalzinho da 6ª dispensação. Estamos assim, beirando a 7ª. O que é a 7ª? A 7ª se caracteriza por 2 movimentos de Deus. O primeiro, o arrebatamento dos vencedores. As pessoas que ficaram prontas nesta 6ª dispensação e que alcançaram os níveis de santidade exigidos pela Escritura. E estão relacionando com Deus e sendo submissos a Deus e sendo usados por Deus. Essas pessoas estão aprovadas nesta geração, eles serão arrebatados. Mas também tem muitos que já partiram daqui, tiveram óbito, né, em gerações passadas, que estão nas condições que Deus satisfaz Deus. Eles vão ressuscitar antes dos arrebatados. Eles precederão os que serão transfigurados, que é os que vão ser arrebatados, que estão aprimorados no Senhor. Ou seja, são pessoas que não irão morrer fisicamente, são pessoas que serão arrebatadas, transladadas, enfim, né? A gente não consegue imaginar isso, mas é uma transformação. E aí quando tu fala isso para as pessoas que não entendem, eles querem dar um cardenal para a gente, né? Mas a verdade é essa, né? Não adianta. Vai acontecer exatamente como a Bíblia diz, e aí as pessoas vão pensar, mas isso já me falaram, eu não acreditei, né? Assim como dizia para os profetas, né? Jesus vai vir, mas não vai vir coisa nenhuma. E veio. E os mesmos que dizem que ele vinha, diz que ele voltará a segunda vez. A probabilidade que aconteça é muito grande, não é? Eu não tenho uma dúvida disso. Então agora estamos... A gente tem que, pelo menos, quem não crê, aventar essa hipótese, não é? Então a ressurreição dos mortos aprovados. Todos vão ressuscitar. Mas ali, dentre esses que vão ressuscitar, tem os vencedores também. Esses serão tomados junto com os que vão ser arrebatados e levados ao trono de Deus para um desfrute do Pai. Lá ficaremos por 3 anos e pouco lá na presença do Senhor e depois voltamos para a terra, para governar a terra com Jesus. Bem, pastor, vamos... Não, mas eu acho assim muito simples até de compreender, né? Quando a gente conhece um pouquinho mais, né, de todas essas coisas. Mas eu vou entrar um pouquinho no nosso próximo bloco antes dos comerciais, porque eu quero dizer, né, ouvindo isso, que isso contraria totalmente aquilo que as pessoas chamam de reencarnação. Então, a reencarnação é uma coisa que não existe.
Porque se o Senhor está me dizendo que as pessoas vão ressuscitar e vão habitar e vão, né, enfim, na Terra, essas mesmas pessoas, então reencarnação é uma coisa, né, que não combina com isso, né? Não teria como ser. Eu vou dizer que eu já fui espírita no passado, trabalhei com mediunidade lá e tudo. E saí de lá porque Deus me mostrou que lá não está a verdade. Respeito quem vai, quem acredita, quem está se dando bem, tudo bem. Não contrario, não vou criticar, não vou julgar quem acredita, mas eu não acredito mais. Porque eu me certifiquei de que não existe a reencarnação. Né? Não, é verdade, eu acho isso tudo muito contraditório. Está escrito que ao homem é dado o direito por Deus para viver uma só vida. Eu creio, porque no meu entendimento, reencarnação seria um estado muito caótico, né? Mas enfim, né? Vamos fazendo um breve intervalinho e a gente já volta aí com você. Estamos de volta e agora eu quero falar um pouquinho sobre o que diz no Salmos, livro de Salmos 97, que fala sobre a majestade e o domínio de Deus. E ali diz, não é? Começa dizendo: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Mas no segundo diz: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. E quando eu li nuvens e escuridão o rodeiam, fiquei pensando, mas Deus também habita nas trevas? O que quer dizer isso? O que significa este versículo? É o seguinte, assim, sempre quando Deus entra para fazer uma operação num ambiente, numa pessoa, num grupo de pessoas, ali tem trevas. E Deus é luz. Então, quando Deus vai entrar ali para operar e colocar na ordem divina as coisas, a luz de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus dissipa as trevas. Por exemplo, quando Deus entra no homem, ele só acha trevas dentro do homem. Ele não acha mais nada além dele, a não ser trevas. Ou seja, ele não habita nas trevas, ele vai até as trevas e dissipa as trevas. Esse é o objetivo de Deus. Então, o Espírito Santo é atraído para onde tem caos, trevoso, onde tem trevas, onde tem coisa ruim. O Espírito Santo vem, porque o Senhor quer dissipar aquilo ali para colocar vida naquele lugar. Isso vai se acontecer na Terra, vai acontecer no universo, vai acontecer dentro do homem, em tudo que é lugar. Bem, e que tem também um salmo que diz que se subo até o mais alto dos montes, né, lá tu estás, mas se desço até o mais profundo abismo, lá tu estás também, não é? Porque o Senhor trabalha em todo o universo para restaurá-lo. Devido ao estrago da expulsão de Lúcifer, ele danificou muitas coisas quando veio para a Terra. E Deus vai ter que arrumar tudo para ter o seu milênio da paz e para ter a Nova Jerusalém, porque vai ser tudo aqui. Então o Senhor vai transformar essa terra. Isso não vai ser como é hoje. Né? E agora trazendo isso, né, para um estado emocional, as pessoas com depressão, às vezes depressão profunda, elas referem assim como se não estivesse num grande túnel sem luz, que não há luz no final desse túnel, é apenas um túnel muito escuro em que elas não conseguem sair. Então, a luz de Deus pode ser a luz no fim do túnel, como se diz, né? Pode ser a luz em todo o túnel, na verdade. A luz de Deus assim, não tem barreira. Veja bem, tu tem uma sala completamente fechada à noite e no momento que você acende aquela luz daquela sala, termina as trevas. Dentro do homem, claro que não acontece assim desse jeito rápido, mas quando Deus entra no homem, aquelas trevas que envolvem completamente o seu ser interno, a sua alma, porque envolve somente a sua alma, a alma daquela pessoa
Porque trevas quer dizer, não é só escuridão. Escuridão é simbólico, é ignorância da verdade. Né? Então aquela pessoa está tapada, ela não consegue enxergar a verdade. Ela só enxerga aquilo que colocar dentro da alma dela pelas trevas. Então ela é aquilo, ela não vai além daquilo e nem pode ser melhor que aquilo. Aquilo veio para roubar, matar e destruir. Trevas só tem essa função, roubar, matar e destruir. O próprio Senhor Jesus caracterizou as funções das trevas, as funções de Satanás. Ele vem sempre destruir o que Deus ama, o que Deus criou. Ele destruiu os rios, a terra, a criação material de Deus. Destruiu o homem e está destruindo o ar, a poluição. Ele está sujando tudo esse planeta. E Deus vai ter que fazer uma recuperação de dissipar essas trevas todas que ele deixou aqui. Olha a corrupção política, olha a inconfiabilidade hoje que os governos e as nossas autoridades têm do povo. Nós não podemos mais confiar em ninguém. Né? Você olha as notícias, você fica abismado. Pessoas assim tomadas, são verdadeiras legiões de psicopatas que estão assim, crimes horrendos, e eles estão com a maior naturalidade falando que são bons, que são honestos. É uma coisa de deixar a gente perplexo, assim. Eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha vida. Uma coisa muito louca, uma absurda. Satânica, isso aí é muito satânico. E eu fico olhando aquilo, mas que mundo a gente está? Eu achei que não ia ver isso. Eu achei assim que Deus ia abreviar os tempos e nós ia escapar de ver essas coisas. A injustiça, né? Escancarada, sem nenhum pudor, não é? Não tem pudor, não tem vergonha. A moral completamente zerada nas pessoas. Eu fico assim... afrontando as pessoas de bem, como se diz. Exatamente. Então, hoje, o que acontece? O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Então, está aí. E com isso muitas pessoas também, não é, pastor, nessa questão de uma depressão profunda muitas vezes, e a pessoa própria, ela sozinha não consegue se ajudar, porque ela não vê saída, se sente amarrada, se sente perdida no escuro, muito triste e realmente não vê saída, não é? Então, eu creio que a gente deva orar para que as pessoas possam a palavra de Deus chegar, né, como um auxílio, um socorro, essa luz, né, que ilumina as nossas trevas. Nós que somos cristãos já temos essa luz. Agora tem muitos outros que nós temos que levar essa luz para eles, porque Deus quer salvá-los, Deus quer recuperar eles, e nós temos que fazer esse trabalho, porque Deus quer nos usar para fazer esse trabalho. E é nossa responsabilidade servir o Senhor. Né? Então hoje, se você tem Cristo, o Cristo não é só para ti, é para os que estão em trevas também. Eles querem receber essa luz. E por isso que é a obra esclarecedora do Evangelho do Reino, que é por meio dos ministérios da igreja, que é desvendado, esse livro, às vezes complexo em alguns aspectos, mas a participação coletiva do corpo de Cristo sempre nos ajuda a nos fortalecer para enfrentar esse bloco selvagem de trevas que temos que abrir, temos que entrar numa cidade onde não tem essa luz e temos que colocar essa luz lá dentro. Para que todos que se identificam com essa luz sejam convergidos para a luz. Né? Então, se você está num hospital, você é uma médica, você entra no hospital e você tem a luz, todos que querem a luz vão cercar você. Porque há uma empatia espiritual já que atrai. As pessoas vão querer saber por que tu é assim, por que tu é assado, por que tu trata assim, por que tu é diferente. Onde é que tu é? O que tu acredita? Porque quem é luz fica discernido por todos. E quando você entra num ambiente que ninguém quer Deus ali, ninguém quer luz, eles te repelem dali. Mas existe uma força que tenta repelir a luz, não é? Exatamente.
Mas nós temos que ser intrépidos e corajosos, porque nós temos a supremacia do Rei dos Reis, do Senhor da Glória, né? É verdade. Bem, é para a gente falar da palavra, né? Quer insta, quer não, está escrito, né? Bem, pastor, nós estamos já terminando nosso programa hoje aqui, mas voltamos com você na próxima semana com o nosso Viver Bem Cristo. Até lá, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Viver Bem.